Oi, gente. Eu não sei se vocês já perceberam, mas dependendo do vídeo que você assiste aqui no canal e vai nos comentários, você tem vídeos meus em que os petistas me chamam de cirista e você tem outros vídeos meus que os ciristas me chamam de petista. E tem variações dentro desse tema também. Só para a critério de exemplo, no vídeo em que eu lembrei as pessoas que Ciro Gomes tinha voltado de Paris e que tinha declarado voto em Haddad no segundo turno das eleições, simplesmente retratando a realidade dos fatos, não é? Os petistas, não todos, mas alguns, me chamaram de cirista. Ah, André, você não deveria lembrar isso agora, olha o timing e tal. Esse não é o momento de lembrar a realidade ou a verdade. Tiveram algumas pessoas que fizeram isso. Mas quando eu, no passado e recentemente, fiz vídeos críticos a Ciro Gomes, como eu critiquei a escolha dele de vice, Cátia Abreu, como eu critiquei outras estratégias de Ciro Gomes, quando eu fiz isso, quando eu fiz essas críticas a Ciro Gomes, os ciristas me chamaram de petista. E esse é um fenômeno particularmente muito interessante, porque ele decorre da dificuldade que as pessoas têm de analisar uma situação para além do maniqueísmo. E uma outra coisa importante perceber: se as pessoas analisassem as minhas posições, as pessoas iriam perceber que eu estou significativamente à esquerda, tanto do PT quanto do PDT. Só a critério de exemplo, eu defendo a democratização dos espaços de trabalho e expansão da produção cooperada a fim de superar, a longo prazo, o próprio capitalismo. Só que eu defendo isso de forma democrática, pelo convencimento e de forma gradual. É interessante que ao longo da minha trajetória, por eu ser um democrata radical, por eu defender que esse processo fosse feito sem violência, fosse feito pelo convencimento, muita gente dentro da esquerda que via que eu não estava defendendo violência, que eu não estava defendendo coletivização forçada, que eu não quero forçar nada, que eu quero fazer isso de forma gradual e utilizando políticas públicas, muita gente diz, o André é moderado. O André não é tão radical. É engraçado que a pessoa pega a forma da defesa, mas desconecta ela do conteúdo. Porque se você examina o conteúdo do que eu estou defendendo, está muito à esquerda do programa do PT, do PDT, e está à esquerda, inclusive, da maioria dos programas apresentados pelo PSOL. Porque a maioria desses programas não falam sobre a expansão da produção cooperada através de políticas públicas para a superação do próprio capitalismo. E é o que eu defendo. E na economia, por exemplo, uma das coisas importantes que eu defendo, assim como eu defendo você tributar o lucro. Pegar um exemplo de uma coisa bem radical que eu defendo. Eu defendo uma pesadíssima tributação no lucro do setor privado da saúde e reversão desse lucro para a expansão e para o aprimoramento do SUS. Olha, eu acho que a maioria dessas pessoas que examinarem essa minha posição vão chegar à conclusão que é uma posição bastante à esquerda. Mas, no entanto, quando a gente entra no debate, petistas me chamam de cirista, ciristas me chamam de petista. Por quê? Porque o personalismo, você ser minion de uma determinada pessoa ou grupo político, leva você a não examinar as posições, não examinar as características do pensamento do outro. Faz você estruturar o pensamento de uma forma maniqueísta. O que é maniqueísta? É bem e mal. E a pessoa que estrutura o seu pensamento dessa forma, ela pensa da seguinte forma: se a pessoa é petista, ela pensa, tudo que vem do PT é o bem e tudo que é contra o PT é o mal. O cara que é cirista e é maniqueísta, que não são todos, nem ciristas nem petistas são assim, nem lulistas, mas muitos são, eles estruturam da mesmíssima forma. Tudo que é a favor de Ciro Gomes é o bem, tudo que é contra Ciro Gomes é o mal, e, portanto, aquele que é o mal, que está criticando Ciro Gomes, deve ser necessariamente petista ou bolsonarista, ou ele é algum outro ista que é contra o meu. E assim pensa todo mundo que é dominado pelo personalismo, dominado por essa característica horrorosa, essa chaga, essa doença social, essa coisa lamentável
que influencia boa parte do pensamento político no Brasil. E eu sei disso muito bem porque eu gostaria de lembrar a vocês que eu estudei no meu mestrado e meu doutorado, em minha graduação, na Universidade Federal da Bahia. E aqui na Bahia, as correntes políticas eram definidas justamente a partir de uma ligação pessoal com o chefe. Era o carlismo, vianismo, lomantismo, ou seja, vianismo de Luiz Viana Filho, carlismo de Antônio Carlos Magalhães, lomantismo de Lomanto Júnior. Até o robertismo de Roberto Santos existiu. Ou seja, toda a definição se dava a partir de uma ligação pessoal com o chefe, com o líder, um culto à personalidade horroroso, deplorável. É a característica da política baiana historicamente. E eu sempre me insurgi contra isso. Às vezes as pessoas não entendem por que é que o nome do meu canal é A Nova Máquina do Tempo. É o nome do meu livro, que está aqui atrás de mim. Eu coloquei esse nome no canal e não coloquei o meu nome. Não tenho nada contra quem usa o seu próprio nome. Respeito e entendo tranquilamente. Mas no meu caso específico, tem uma relação muito grande com a certa ojeriza que eu tenho, uma certa reação negativa que eu tenho com essa coisa de culto à personalidade, com essa coisa do personalismo, do nome da gente. Eu não queria nesse canal, eu não quero nesse canal, que as pessoas tenham culto à personalidade da minha pessoa. Eu quero que elas examinem as minhas ideias. Eu quero que elas examinem a minha análise. Mas eu não quero que as pessoas façam uma adoração, porque o que eu quero estimular nas pessoas é senso crítico. O que eu quero estimular nas pessoas é um sentimento de pensamento autônomo, que a pessoa pense pela própria cabeça, que desenvolva as próprias ideias e que tenha autonomia de analisar as minhas ideias. A ideia de André de expandir o trabalho cooperado é boa ou é ruim? A ideia que André defende, que não é só de André, obviamente, mas a ideia defendida no canal A Nova Máquina do Tempo de uma renda universal de cidadania, de uma ampla reforma no financiamento de campanha, essas ideias são boas ou são ruins? Quais são os argumentos a favor dessas ideias e quais são os argumentos contrários a essas ideias? É isso que eu quero estimular nas pessoas. Uma análise racional e quero estimular também uma paixão, um amor pelo conhecimento, pela ciência. E quero estimular também as pessoas terem um espírito de luta, luta a favor da classe trabalhadora, luta a favor dos direitos humanos, luta a favor dos direitos sociais, luta por uma sociedade mais democrática, mais justa, mais igualitária. Eu quero inspirar as pessoas para essa luta. Esses são vários dos meus objetivos, o que eu gostaria de fazer. Mas eu não quero que as pessoas reproduzam e se tornem minions, nem meus, nem de ninguém. Eu gostaria de ver no futuro uma política brasileira, e é isso que eu quero estimular vocês, que nós não estivéssemos nos dividindo entre lulistas, petistas, ciristas, bolsolistas, pissolistas, ou seja lá o que fosse. Que a gente estivesse discutindo políticas públicas, que a gente estivesse discutindo ideias, projetos de nação, que a gente passasse a discutir soluções, para a gente passasse a discutir e analisar os problemas, por que eles são problemas, e quais são as ideias que podem motivar a gente a lutar por uma sociedade mais democrática, mais justa, por uma sociedade que vale a pena viver e que todos os cidadãos, sem exceção, independentemente da cor da pele, independentemente do gênero ou da religião, todos tivessem a oportunidade de desenvolver seu intelecto, todos pudessem ter a oportunidade de contribuir para a sociedade, de desenvolver suas potências, suas capacidades, todos tivessem a oportunidade de ser felizes, todos tivessem a oportunidade de viver uma vida digna e de contribuir para uma vida mais digna dos outros. E para isso, nós precisamos urgentemente derrotar essa chaga, esse elemento, essa característica da política brasileira, do Estado brasileiro, da nossa forma de viver, que leva
nesse país e em outros países, há uma adoração a pessoas, a partidos, de forma crítica e que destrói o nosso senso crítico e que prejudica a nossa capacidade de ver as coisas para além de maniqueísmos, para além de visões simplistas, para além... isso impede a gente de ver que a realidade ela é complexa, que a realidade não se reduz a nós somos o bem e eles são o mal. E que nós precisamos compreender, inclusive, aqueles que representam coisas muito ruins, coisas monstruosas, como é o caso do bolsonarismo. Mas nós precisamos também ter projeto, ter ideias e desenvolver essas ideias para implementar no futuro. Eu torço de verdade que a gente encontre um caminho para superar o personalismo, superar o culto à personalidade. Não vai ser fácil, mas esse é um dos objetivos que eu tenho aqui no canal. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.